Oi, pessoal. Hoje vamos falar sobre Mateus capítulo 16, sobre fariseus e os saduceus que pedem um sinal do céu. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, o que é fermento? Fermento é aquilo que a gente coloca para o pão crescer. O pão que o povo de Israel come na Páscoa é um pão sem fermento. Então, o pão que eles colocam fermento é um pão fermentado, né? Mas o pão que eles não colocam fermento nenhum é o pão sem fermento, né? Então, quando eles comem esse pão sem fermento na Páscoa, eles falam que é um pão sem fermento, né? Mas Jesus falou para se acautelar com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, às vezes, quando eu me encontro com alguns religiosos, eu acabo falando com eles sobre a religião. Eu orei por muito tempo. O meu coração ficou muito puro. Então, mesmo vendo dinheiro, eu não tinha cobiça, vendo mulher, eu também não cobiçava. Então, essas palavras nos deixam emocionados. Quando eu era criança, o meu professor de escola dominical me falou. Ele tinha comprado um casaco novo e estava usando. Era um casaco muito caro e bonito. E um dia ele estava andando na rua e ele viu um mendigo tremendo de frio na rua. E ele tirou aquele casaco, ele cobriu o mendigo e saiu correndo. Quando eu escutei essa história, nossa, eu achei essa história linda. Surgiu um coração de, se eu visse um mendigo, eu queria tirar meu casaco e colocar nele. Essas histórias emocionam as pessoas e também surgiu um coração de eu querer fazer isso também. Quando eu tiver um relacionamento bem profundo com Deus, eu não vou achar nenhum charme no dinheiro. Eu não achei nenhum charme no dinheiro. Foi assim que Deus trabalhou. Então, foram histórias fermentadas assim que eu escutei. Então, dentro dessa religião dos fariseus tem fermento. Quando a gente escuta, parece bom, parece bonito, mas quando a gente escuta, tem fermento dentro disso. O pão que não tem fermento, ele mostra a sua imagem exatamente como ela é. Mas se você colocar fermento no pão, independente do pão ser pequeno, se você colocar fermento, então o pão vai crescer. Quando a gente vê a educação, a religião de algumas pessoas, a gente vê que é bonito, que é bom, e a gente tem o desejo que a gente também fosse igual. Uma vez eu estava estudando a Bíblia, falando sobre a Bíblia com alguns pastores, e eu falei com esse pastor. Quando você prega a palavra, quando vocês pregam a palavra, vocês ensinam que vocês têm que fazer boas obras? Parece que a Bíblia, de uma forma, fala para a gente viver de uma forma bondosa.
Então, tem muitos pastores que ensinam que a gente tem que viver de uma forma bondosa. E eu falei com esses pastores. Aí eu perguntei para eles, por acaso, vocês já leram na Bíblia que o espinho não pode dar uva e nem o abrolho figo? Você pode colher uva do espinheiro e o figo do abrolho? Jamais do espinheiro nasce uva. Jamais do abrolho nasce figo. Vocês sabem por que Jesus Cristo falou essa palavra? Porque o espinheiro e o abrolho somos nós. Na Bíblia fala que nós somos somente mal, nós somos imundos e nós somente podemos dar esse tipo de frutos. Mas como vocês podem colher a uva do espinheiro e o figo do abrolho? Quando a gente lê o livro de Gênesis, em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, eles desprezaram a palavra de Deus e aceitaram a voz de Satanás, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. E assim passa de Gênesis 3 para o Gênesis 4. Gênesis 4 fala sobre Caim e Abel. Quando a gente escuta sobre o Caim, ele ofertou diante de Deus os melhores frutos da terra. O que são os frutos da terra? São os frutos que vêm segundo a carne. São frutos muito agradáveis, são frutos desejáveis, muito bonitos. Mas Deus não aceitou esses frutos de Caim. Mas qual eram os frutos de Abel? Foi as primícias do rebanho e a gordura deste. Por que Deus não aceitou o fruto da terra? Por que Deus não aceitou o fruto de Caim? Por que Deus aceitou o fruto de Abel, a oferta de Abel? Muitas pessoas estão vivendo dessa forma. Pensam assim, Caim, ele deve ter ofertado com o coração folgado, que não queria ofertar. Por isso Deus não gostou. Muitas pessoas pensam dessa forma. Mas quando a gente lê a Bíblia, o motivo de Deus não ter aceitado o fruto de Caim é muito simples. É porque é o fruto da terra. Fala que é aquilo que saiu do homem. O ser humano que nós enxergamos, o ser humano que Deus enxerga, são completamente diferentes. Deus falou que não existe bem nenhum no homem. Deus falou que só existe o mal dentro do homem. Viu Deus o homem na terra e viu que não existe bem nenhum. Ele se assustou. Por que não tem bondade? Eu tenho bondade. Eu vivi de uma forma bondosa. Eu tenho meus erros, eu cometi alguns pecados. Mas a bondade não é a bondade? Quando eu preguei essa palavra, uma senhora me perguntou. Essa senhora, ela tinha uma farmácia numa região pobre. E as pessoas vinham comprar remédio. E tem pessoas que têm que tomar o remédio regularmente. As pessoas que tomam remédio regularmente, se elas param de tomar esse remédio, elas ficam mais doentes. E às vezes, vem umas pessoas comprar o remédio. E essa pessoa para de vir comprar remédio às vezes e ela liga para essa pessoa. Por que o senhor não está vindo comprar o remédio? É porque eu não tenho dinheiro. Mas o senhor tem que tomar o remédio. O senhor não precisa me pagar. Vem pegar o seu remédio. Então, ela deu muito remédio gratuitamente para as pessoas que não tinham condições de pagar. E ela falou, pastor, eu fiz isso pensando que isso era uma boa obra.
Mas isso não é uma boa obra? Ela me perguntou assim. O que eu tenho que responder para ela? Irmã, isso é bom. Você fez bem. Sim, você se esforçou. É assim que eu tenho que responder? Eu sou um pastor. Eu sou uma pessoa que prega a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que não existe bem nenhum no homem. Então, essa mulher deu remédio gratuitamente aos pobres. Isso não é uma boa obra? Sim, é uma bondade. Eu quero falar que é bondade. Mas Deus fala que não é bondade. Por que isso não é uma bondade? Por que isso não é uma bondade? Isso é uma bondade. Mas a Bíblia fala sobre o nosso coração. Então, o querer o bem está em nós. Mas você continua fazendo a bondade nas trevas. Mas é uma bondade espinhenta, né? Então está sendo enganado que é bondade. Quando Caim ele sacrificou a Deus, que fruto que ele ofertou? Frutos bonitos, boas verduras, eram coisas muito bonitas. Parecia que o sacrifício de Caim era muito santo. Mas o Deus que viu o coração do Caim naquele momento, o que será que ele viu? Quando Caim ele sacrificou, ofertou diante de Deus, no fundo do coração dele, ele tinha o coração mau de poder matar a Abel. Ele estava com esse coração mau. Mas quando Caim viu, parecia que seu fruto era muito bom, sua oferta era muito santa. Mas dentro, no fundo do coração de Caim, tinha o coração de ódio de matar o seu irmão. Você pode falar e pensar que você está fazendo bem e bondade? Você pode falar que você é santo? De jeito nenhum. Então você fala, Deus, minha oferta é santa, então aceite essa minha oferta. Parece uma coisa muito santa, espiritual. Então Deus, ele não viu a imagem da sua oferta. Deus olhou o fundo do coração de Caim, que podia matar o seu irmão Abel. Então, no fundo do coração dele tinha essa maldade. E ele escondeu essa maldade lá no fundo do coração. E ele tinha esse coração. Eu ajudo o outro, eu consolo os outros, vivo pelos outros. Parecia que era uma coisa bondosa. Mas parecia ser uma coisa bondosa, mas Deus falou que não existe bem nenhum no ser humano. Pessoal, o ser humano é tão mau. Deus falou que não existe nenhuma bondade dentro do coração do homem. Mas o ser humano fica segurando, fica aguentando diante de Deus. Não, Deus, eu sou bonzinho. Eu fiz essa boa obra. Eu ajudei o outro. Eu ajudei, eu me sacrifiquei pelos outros. Senhor, por que o Senhor não reconhece isso? Eu tinha essa dificuldade, mas eu ajudei o outro. As pessoas dizem que são bondosas. Mas Deus não fala que as pessoas são bondosas. Então, pessoal, qual é o problema? O que é o fermento dos fariseus e dos saduceus? Eles, assim como qualquer ser humano, têm maldade no coração. Eles falam, eles mostram frutos bondosos diante das pessoas. E as pessoas começam a ser arrastadas por essas palavras, por essas obras. Eu também tenho que ser bonzinho. Eu também tenho que ser verdadeiro. Eu também tenho que amar. Então surge esse tipo de coração.
E as pessoas são arrastadas por esse tipo de coração. As pessoas que são arrastadas por esse tipo de coração não podem ganhar fé. Para eu ganhar fé de Jesus no meu coração, o que eu tenho que fazer? Não existe nada que eu possa fazer. Eu tenho que me libertar completamente da minha pessoa. Antes de eu receber o perdão dos pecados, eu sofria bastante, eu tinha muito conflito por causa do pecado. Eu tinha pecado, mas eu não pensava que eu era tão grande pecador. Eu frequento a igreja. Eu estou indo para o culto de madrugada. Eu oro diante de Deus. E sempre que dá, eu oferto também. Eu também fiz muitos trabalhos voluntários na igreja. Quando eu me via, eu pensava que eu era uma pessoa muito boa. E eu acreditava que eu era bonzinho e eu estava vivendo dessa forma. Mas quando eu olho agora, eu era muito mal. Mas eu estava sendo enganado pela minha pessoa. Porque eu gosto das coisas boas. Então, quando eu fazia uma boa obra, eu ficava por vários tempos pensando nisso. E aí eu me esquecia de toda a maldade que eu fazia. Por isso que, dessa forma, eu pensava que eu era uma pessoa boa, uma pessoa inteligente. Mas Deus me amou. Por isso, quando Deus me amou, não foi que Ele me deu dinheiro, poder. Não foram essas coisas que Deus me deu quando Ele me amou. Mas, um dia, Deus concedeu que graça? Ele concedeu a graça de eu poder enxergar a minha pessoa. Naquele tempo, eu penso que Deus emprestou os seus olhos para mim. Até então, eu pensava que eu era inteligente, bom. Mas um dia eu olhei para minha pessoa refletida aos olhos de Deus. Eu sou muito sujo, mau e imundo. A maioria dos homens pensa que eles são os bons. Quando os homens bebem, eles ficam bêbados. E quando a sua capacidade de se controlar baixa, eles têm vontade de se gabar diante dos outros, mas por causa da sua posição, por causa da vergonha, ele não pode fazer isso, né, do seu orgulho. Mas quando a sua capacidade de se controlar baixa, quando eles bebem, eles começam a falar aquilo que sai do coração deles. A maioria dos homens que bebem, e quando começam a ficar bêbados, eles começam a falar: eu faço isso bem, eu sou inteligente, eu isso, eu aquilo. As mulheres, mesmo não bebendo, as mulheres de coração fraco, as pessoas, né, mesmo não bebendo, elas começam a se gabar de qualquer jeito. Quando as pessoas veem, elas acham isso engraçado, mas elas não percebem isso. E elas começam a se gabar, falando: eu faço bem isso, eu faço bem aquilo. As pessoas que não se enxergam ficam se gabando. As pessoas ignorantes, elas se gabam na sua ignorância. Tem uma diferença, mas a maioria das pessoas tem o coração de ter confiança em si mesma. Então, as pessoas que bebem normalmente são assim, né? Mas as pessoas que não estão alcoolizadas, elas têm esse controle e elas não se gabam. Elas são bem facilmente enganadas. Satanás faz eu enganar toda a maldade que eu cometi. E eu só me lembro daquela bondade que eu fiz, da bondade, da bondade, da bondade.
Então, Satanás nos engana dessa forma e assim a maioria das pessoas pensa que elas são boas. Ah, eu sou bonzinho. Ah, eu sou limpo. Ah, eu vivi de uma forma fiel. Ah, eu sou bonzinho. Então, muitas pessoas estão presas dentro desse pensamento. Então, o que é importante aqui? Então, fala na Bíblia que a gente não tem bem nenhum. Mas Satanás faz a gente pensar que a gente é bom. E assim, continuamente, a gente acredita que a gente acredita na gente mesmo, que a gente fica preso na nossa pessoa. Assim, eu penso que o que a Bíblia está falando não é certo, o que eu penso está certo. Então, tem muitas pessoas que partem da palavra da Bíblia e seguem o seu pensamento. Os fariseus, o fermento dos fariseus e dos saduceus é assim. O fariseu fala: Deus, eu não sou igual àquele publicano. Eu não cometi esse e aquele pecado. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de todos os endros e hortelã. Ele estava se gabando das coisas que ele faz bem. Ele estava falando da sua bondade. Então, Jesus Cristo veio salvar o pecador. Mas o fariseu, ele tem pecados que ele cometeu, mas ele não reconhece esses pecados. Tem pessoas que a gente chama elas de mentirosas e elas ficam bravas, não é? Por quê? Por acaso essa pessoa não mentiu? Mentiu! É mentiroso mesmo. É mentiroso, mas quando é chamado de mentiroso, fica muito chateado. Sabe como são as pessoas? Tá, eu menti, mas eu não sou mentiroso. Eu já roubei. Mas foi por brincadeira. Mas eu não sou ladrão. As pessoas pensam dessa forma. É muito engraçado, não é? Você mentiu? Sim, menti. Ah, então você é mentiroso. O quê? Por que eu sou mentiroso? Quem mente não é mentiroso? As pessoas não pensam dessa forma. Eu minto, mas eu não sou mentiroso. As pessoas não pensam sobre si mesmos serem uma pessoa má. Mas a maioria das pessoas são enganadas por Satanás. Então, que tipo de pessoa Satanás nos transforma? Então, para a gente poder ter uma verdadeira vida espiritual, eu não tenho que me tornar uma pessoa bondosa. Então, Deus, Ele quer nos transformar num mau pecador. Porque nós somos, já por natureza, uma pessoa má e pecadora. Quando eu descubro que eu sou essa pessoa pecadora e má, desde então, a gente pode depender de Deus e a gente pode procurar e esperar pela misericórdia de Deus. Por muito tempo eu frequentei a igreja, pensava que eu era bonzinho, eu pensava que eu tinha uma boa vida espiritual. Mas se eu tivesse morrido naquele tempo, eu teria ido para o inferno. Mas um dia Deus mostrou a minha imagem para mim. Quão sujo eu sou. Quão mau eu sou. Quão egoísta e imundo eu sou. Eu sou uma pessoa perfeitamente adequada para ir para o inferno. Eu cometi tanta maldade que eu era muito adequado para ir para o inferno. Quando não tinha nada para eu me estabelecer, eu pude receber a justiça de Jesus Cristo. As pessoas que acham que são boazinhas, perfeitas, elas carregam a sua justiça. O que o Isaías falou? Nós todos somos como vermes imundos. Todos nós somos como um verme. Mas nós pensamos que nós somos bons, nós somos limpos. Quão triste é isso.
Nós temos que olhar para a nossa pessoa da forma que Deus nos enxerga. Porque os seus olhos, os nossos olhos foram mudados porque Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não olhem para a sua pessoa com esses olhos. Mas se vocês olharem para a sua pessoa com os olhos de Deus, sabe o que vocês vão falar? Nossa, o meu coração é a coisa mais suja e imunda e desesperadamente corrupto. Deus não falou que Deus falou que o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto, então todas as nossas obras são corruptas. As pessoas que pensam que são boas estão sendo enganadas. Se vocês se tornarem fariseus, vocês somente vão enxergar as suas boas obras e não vão enxergar a sua maldade. Mas quando Deus vê, você é uma pessoa que tem que receber maldição. Então você acaba sendo enganado pensando que você é uma pessoa bondosa, certa e perfeita. E assim você somente pode receber maldição. Por isso Jesus Cristo falou: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus e saduceus, que tipo de vida que eles tinham? Eles tinham uma vida somente superficial. Eles se esforçavam para viver uma vida bondosa diante dos homens. Por isso Jesus Cristo falou. Então, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles eram pessoas superficiais. Se também fomos pessoas superficiais, por fora parece que nós somos bonzinhos. Por isso, vamos jogar fora o nosso conceito e vamos aceitar a palavra de Deus. Muito obrigada.